Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje é 5 de junho de 2025. E a gente vai fazer aquela exploração aprofundada, sabe? Juntamos várias fontes para entender o que está pegando por aí. Tem de tudo um pouco. Reestruturação em empresa gigante, mercado de trabalho, o impacto da tecnologia. Vamos direto aos pontos-chave. Para começar, a Procter & Gamble, aquela gigante americana de bens de consumo. Anunciaram um corte pesado, hein? Pesado mesmo. São 7 mil empregos a menos globalmente. Isso nos próximos 2 anos fiscais. E o que chama atenção é que não é só na fábrica, né? 15% desses cortes são encargos que não são de manufatura. Tipo escritório mesmo. Exatamente. Parece que faz parte de uma estratégia maior deles, de crescimento. Eles falam em mudar o portfólio de produtos, mexer na cadeia de suprimentos. Essa parte de localizar corretamente a produção é interessante. Localizar a produção. Isso sempre levanta a sobrancelha, né? Sim, e também usa o design organizacional. Eles citam um ambiente geopolítico imprevisível, sabe? E mais incerteza para os consumidores. Faz sentido buscar mais agilidade nesse cenário. Mas e a política? Será que tem dedo das tarifas do Trump nisso aí? Olha, a P&G diz que não. Afirmam que é só uma aceleração de uma estratégia que já existia, não uma reação direta às políticas recentes. Entendi. O discurso oficial é tornar a empresa mais ágil, mais eficiente. E como o mercado reagiu? As ações? Se mantiveram estáveis, na verdade, sem grande susto depois do anúncio. Bom, vamos mudar de assunto. Mas ainda nos Estados Unidos e no mercado de trabalho. O recrutamento militar tá com tudo, né? Tá sim, os números subiram bastante. O Exército, por exemplo, bateu a meta anual meses antes do previsto. A administração Trump, claro, associa isso à liderança, a patriotismo. O discurso de sempre. Pois é. Mas os oficiais de recrutamento, quem tá ali na ponta, aponta para outras coisas. Principalmente o mercado de trabalho meio instável. Ah, interessante. Mesmo com o desemprego baixo? Sim, porque apesar do número geral baixo, tem redução de vagas em alguns setores, inclusive no governo federal. E tem essa incerteza política, medo de recessão agora em 2025. Entendi. Aí a estabilidade da carreira militar e os benefícios, tipo ajuda para a faculdade, ficam mais atraentes. Exatamente. O custo da educação superior está nas alturas, né? Então, para a geração Z, que está super preocupada em não fazer dívida estudantil, isso pesa muito. Eles buscam carreiras com habilidades que possam usar depois, sabe? Faz todo sentido. Mas tem um porém aí, né? Tem um gargalo enorme. Cerca de 75% dos jovens não atendem aos requisitos básicos, seja de saúde, aptidão física ou acadêmica. 75%? Nossa, é muita gente. Muita gente. Por isso, o Exército e a Marinha tiveram que criar programas pré-recrutamento para tentar ajudar os candidatos a se qualificarem. Uma medida paliativa, então? É. E tem um desafio ainda maior vindo aí. A queda da taxa de natalidade lá nos Estados Unidos desde 2008, isso vai começar a impactar o número de jovens em idade de recrutamento logo logo. Nossa, que complicação. Bom, saindo dos quartéis e indo para o setor bancário. O Citi anunciou cortes na China. Isso, na área de tecnologia. São 3.500 empregos a menos por lá. E por quê? Faz parte daquela reestruturação global que eles estão fazendo. Sim, é parte disso. E também de uma estratégia para reduzir a dependência de fornecedores terceirizados de TI. Parece que teve alguma questão com sanções ligadas à governança de dados que acelerou isso. Ah, entendi. Querem ter mais controle interno sobre a tecnologia. E essas funções cortadas, vão para onde? Algumas vão ser transferidas para outros centros de tecnologia do Citi, espalhados pelo mundo. Depois desses cortes, eles ainda vão ter uns 2.000 funcionários na China. E essa movimentação não é só na China, né? Não, eles já tinham reduzido atividades em outros lugares também, como Estados Unidos, Indonésia, Filipinas, Polônia. Mostra uma tendência mesmo do banco de internalizar mais a tecnologia, talvez para ter mais controle depois desses pepinos regulatórios. E falando em tecnologia, mas agora do ponto de vista do trabalhador, a inteligência artificial continua tirando o sono dos sindicatos nos Estados Unidos. Imagino. A
preocupação é grande, né? Muito. Eles estão de olho tanto na IA física, que são aqueles robôs mais inteligentes, sabe? Quanto na IA generativa. Ambas podem eliminar muitos postos de trabalho. Principalmente os que exigem menos qualificação, imagino. Exato, esses são os mais vulneráveis. E como tá a briga por proteção? Conseguiram alguma coisa na legislação? Tá difícil. Os governadores da Califórnia e do Colorado, por exemplo, vetaram leis que tentavam colocar limites nos caminhões autônomos. Seria uma proteção para caminhoneiros, né? Mas não passou. E a nível federal? A administração Trump reverteu umas diretrizes que vinham da era Biden. Essas diretrizes incentivavam a participação dos trabalhadores nas decisões sobre implementação de IA nas empresas. Ou seja, o cenário político ficou mais complicado para os sindicatos, nesse ponto. Ficou sim. Então, a estratégia deles agora é focar nas negociações coletivas, tentar incluir cláusulas sobre IA nos acordos e também educar os próprios membros sobre os riscos e possibilidades. Já tem algum caso de sucesso nessa linha? Tem sim, alguns bem notáveis. O sindicato LL dos trabalhadores portuários conseguiu uma moratória na automação lá nos portos. Boa. E para os atores? O SAG-AFTRA, Sindicato dos Atores de Hollywood, conseguiu garantias importantes sobre o uso de dublês digitais e a replicação da imagem deles por IA. Ah, lembro dessa negociação, foi tensa. Foi. O problema é que nos Estados Unidos não tem aquela negociação setorial ampla, como em outros países. Então, a luta é empresa por empresa, acordo por acordo. É mais lento, mais fragmentado. Entendi. Agora, vamos para Nova York. Teve um acordo importante envolvendo os aplicativos de entrega, né? Teve sim. DoorDash, Grubhub, Uber Eats. Eles finalmente chegaram a acordo com a prefeitura da cidade. E acabou com aquelas brigas na justiça sobre as leis municipais? Exatamente. Eram duas leis principais na disputa. Uma que aumentou o pagamento mínimo dos entregadores para quase $21,50 por hora, isso antes das gorjetas. Um aumento significativo. Bastante. E a outra lei limitava as taxas que os aplicativos podiam cobrar dos restaurantes. Ficou em 15% para entrega e 5% para outros serviços, como marketing. E o acordo como ficou? Os limites se mantêm? Então, o acordo permite que os apps cobrem taxas acima desses limites, mas só em certas circunstâncias, e vai depender de uma nova legislação que a Câmara Municipal precisa aprovar. Então é um meio termo. Exato. A prefeitura comemora como uma vitória para os trabalhadores, né? E os aplicativos, que diziam que os limites eram inconstitucionais e prejudicavam os negócios, conseguiram essa brecha. É um capítulo interessante nesse cabo de guerra regulatório. E agora, trazendo a IA aqui para o Brasil. Uma notícia do Santander. Opa, novidade nacional. O que eles fizeram? Desenvolveram um assistente de IA generativa, o nome é PitchMaker. Fizeram em parceria com a Amazon Web Services, a AWS, e a consultoria BRQ Digital Solutions. PitchMaker. E para que serve? Usa a plataforma Amazon Bedrock, da AWS. O objetivo é ajudar os assessores de investimento a criar aquelas comunicações super personalizadas para os clientes. Ah, legal. Como funciona? A ferramenta cruza os dados do cliente, tipo perfil de risco, objetivos, com indicadores econômicos e as recomendações de investimento do banco. Aí ela gera um texto, um pitch, pronto para o assessor usar. E o resultado? Fez diferença? Muita diferença. Eles dizem que o tempo para preparar essa comunicação caiu de, 35 minutos para apenas 30 segundos. 30 segundos? Caramba! É uma otimização absurda de tempo. Impressionante! Totalmente. Mostra o potencial da IA generativa para tarefas assim, né? Sem dúvida. E para fechar nossa exploração de hoje, mais uma de tecnologia, mas agora aplicada ao corpo humano. Um exoesqueleto com IA. É o Exia, lançado pela German Bionic. Eles estão chamando de o primeiro exoesqueleto humano com IA aumentada. IA aumentada. O que isso significa na prática? Significa que ele não só ajuda a levantar peso, mas aprende e se adapta aos movimentos do usuário. A promessa é ajudar a levantar até 38 quilos. 38 quilos? É. E a sensação, segundo eles, é que um item de 30 quilos pareceria ter só 5 quilos para quem está usando. Uau! Como ele faz isso? O equipamento em si pesa 7 quilos, o que não é pouco, mas ajuda, compensa, né? Ele tem sensores que detectam os movimentos da pessoa e aí ativam um motor adaptativo para dar aquela força extra. E a IA entra onde?
Além de adaptar a força, ela coleta dados sobre os movimentos, identifica padrões que podem levar a lesões, monitora ergonomia. É bem completo. Para quem é isso? O foco principal é para trabalhadores de logística, construção civil, pessoal que pega muito peso no dia a dia. Entendi. É a tecnologia entrando direto na nossa força física no trabalho. Exato. O CEO da empresa chegou a chamar de um avanço no aprimoramento humano tecnológico. É um termo forte, né? Mas mostra bem a direção que as coisas estão tomando.